vocês. E aqui, vocês estão enxergando certinho, né? Sim, tá no modo apresentação, Carol. Tá. Eu não sei como eu faço para tirar isso daqui. Deixa eu ver se eu abrir e fechar. Isso, tá. Bom, então, antes, né, de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, que a Cris fez para que eu apresentasse meu trabalho para vocês. Também agradecer a Marina, a Maria Elisa, né, que sempre estão movimentando aí a nossa interação. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, a minha apresentação de defesa da minha tese, que foi, né, vou mostrar tudo que eu fiz para vocês durante o meu doutorado, e ele tem uma conotação pré-SBN, assim, então vocês não vão ver nenhuma técnica compensatória, nenhum jardim, nem nenhuma solução baseada na natureza, porque o que eu estou propondo, né, o que eu propus na minha tese é um passinho antes, assim, em termos de poluição não pontual mesmo, ou poluição difusa, como vocês queiram denominar. A minha tese está no banco de dados da Federal do Paraná, né, disponível para todo mundo acessar. Eu fiz o trabalho na UFPR, e foi orientado pelo professor Cristóvão, que acho que está por aí também, que eu vi ele por aí, e, né, então, tanto eu quanto ele podemos responder todas as perguntas que vocês tiverem, né, e curiosidades, e, enfim, tudo que vocês quiserem lá na frente para a gente somar forças aí. E também teve a contribuição dos professores Sérgio Braga e do professor Júlio Azevedo, né, que foram meus co-orientadores ali no desenvolvimento de tudo que eu fiz. Bom, então, a motivação principal da tese é a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a Lei das Águas, quando ela está pensando aqui na aplicação dos instrumentos de gestão para a gente fazer com que a água ela permaneça na nossa atual geração e permaneça também nas futuras gerações com qualidade e quantidade suficientes, né, para que todo mundo consiga usar ela da maneira mais sustentável possível. Bom, mas para aplicar os instrumentos de gestão, independente de quais sejam esses instrumentos, a base de tudo isso é o monitoramento. A gente faz monitoramento clássico, é o que acontece sempre, né? O que a gente vê nos planos de monitoramento também, que está baseado sempre num olhar mais fixo, num olhar pontual. Então, eu tenho, por exemplo, deixa eu passar aqui. Opa! Eu tenho sempre um olhar pontual para as coisas que estão acontecendo dentro da minha bacia hidrográfica, então eu tenho coletas sem considerar os eventos de chuva, coletas sazonais, né, períodos chuvosos, períodos secos, estações, um ponto fixo, eu vou lá, coleto a minha amostra, levo para o laboratório, e as fontes de poluição pontuais, elas acabam sendo mais fáceis e simples de serem entendidas dentro desse cenário. Só que aí acontece que quando eu tenho essa foto, eu perco muito, né? Então, vamos pensar assim num filme como um todo. O filme, na verdade, ele se originou com uma sequência de fotos que eram apresentadas rapidamente uma atrás da outra. Então, quando a gente pensa na função do monitoramento ambiental nesse cenário, onde a gente deveria tirar várias fotos ao longo do tempo também do nosso recurso hídrico, a gente teria talvez um pouco mais de informação do que apenas só uma foto no início, uma foto no meio e uma foto no final dessa minha história que está acontecendo. Mas por que isso é importante? Porque quando eu estou olhando a minha bacia hidrográfica, ela tem diversos usos, diversas atividades que estão acontecendo ali. Então, eu tenho a minha área rural, minha área de agricultura, eu tenho a minha área urbana, eu tenho minha área industrial, eu tenho minha área de preservação, e cada uma dessas áreas vai fornecer, então, impactos diferentes, fontes de poluição diferentes. Então, o que a gente sabe, o que é mais tranquilo da gente monitorar? O que é pontual, tem um local fixo, uma canalização saindo com um problema, e eu consigo, de certa forma, acaba sendo mais fácil eu mexer nesses parâmetros. Agora, quando eu coloco a minha bacia como um todo, que é a minha unidade de planejamento,
as coisas já ficam um pouquinho mais complexas. Eu estou colocando a minha bacia como um todo, os múltiplos usos do solo, mais a minha chuva. Então, a minha chuva faz o quê? Basicamente, ela está lavando aqui essa minha bacia hidrográfica e trazendo aqui para dentro do meu rio tudo que eu não tenho controle, ou seja, tudo que é difuso, tudo que é não pontual. E quanto mais urbanização eu tenho nesse sentido, né, a gente sabe que os nossos hidrogramas, eles acabam tendo formatos e formações diferentes, então, né, quanto mais hipermeabilização eu tenho, menos infiltração eu tenho, mais rápido e talvez mais intenso, né, mais rápido acontece essa subida desse meu hidrograma. Em termos quantitativos, isso é muito claro, mas o que acontece em termos de qualidade? Então, o que está trazendo? Né, eu sei que na minha área urbana traz, porque eu estou pensando em um ambiente impermeabilizado, mas e na minha área de agricultura, o que está trazendo? Então, a gente pensou, né, entendeu que isso é uma demanda, a legislação ela fala muito pouco, né, sobre as fontes não pontuais de poluição. Então, por isso que quando a gente estava pensando aqui na gestão de recursos hídricos, além de todas as fontes pontuais que a gente consegue controlar, olhar para aquilo que não é pontual é tão relevante quanto, né, a gente olhar para aquilo que a gente consegue controlar. E pensando, então, em termos de qualidade da água, já que a gente está falando em recursos hídricos mesmo, e nas dinâmicas dos ambientes também, o que está acontecendo. Então, a proposta era sempre fazer a transição da foto para o filme, né? A gente sempre fazia esse comentário nos bastidores ali da tese, que a ideia central era fazer essa transição. Então, ao invés de eu fazer um monitoramento clássico, eu vou fazer um monitoramento um pouco diferente e considerando toda essa transição, né? Toda essa dinâmica que está acontecendo em termos de qualidade da água no meu rio, então, durante o evento de chuva. Então, na verdade, eu tirei várias fotos e coloquei uma fotinha atrás da outra e acabei transformando tudo isso num filme. Então, é o que a gente, né, chama de abordagem quali quantitativa, que é o que a legislação preza também, né, prevê. A hipótese da tese, de uma maneira geral, era que dentro da bacia hidrográfica que eu estava estudando, eu tinha diferentes usos do solo e cada diferente uso de solo ia me contribuir com uma poluição, uma fonte de poluição diferente por meio do escoamento superficial durante os meus eventos de chuva. Então, o meu foco principal não era olhar a fonte pontual, mas era só considerar tudo aquilo que vinha de forma difusa e difuso associado com a indução de eventos de chuva, né? Então, eu só olhava o difuso uma vez que a chuva induzia o processo do escoamento superficial. Para fazer isso, a gente usou uma estratégia de usar 2 pontos de monitoramento. Então, até nos arquivos que a Cris mandou para vocês, dos artigos que eu mandei, os 2 artigos que eu disponibilizei, eles são com um ponto de monitoramento só, que eles derivam um pouco do meu mestrado, e a tese, né, então, ela tem a integração desse segundo ponto, eu vou explicar para vocês qual que foi a lógica da gente fazer isso, mas os artigos que estão à disposição para vocês, eles fazem essa menção apenas a um ponto de monitoramento, justamente para a gente entender se essa abordagem funciona, como que ela funciona, que tipo de resposta que ela está dando para a gente, se o equipamento que eu estou usando é legal, se eu preciso, né, como que eu vou moldar esse meu tipo de monitoramento para realmente fazer a aplicação de gestão de recursos hídricos de uma forma adequada. Bom, então, no final, a gente sabia que a gente precisa incorporar a gestão de recursos hídricos com as fontes não pontuais de poluição, né? E para que a gente pudesse fazer isso de uma maneira adequada, a gente precisava fazer essa discretização, ou seja, olhar a ascensão e a recessão do meu hidrograma em detalhes realmente. E a gente, então, juntou 3 vertentes: o uso do solo, então todas as variáveis dentro de uma bacia hidrográfica, as questões de qualidade da água. Então, aqui na tese, em específico, a gente ainda dividiu em alguns grupos, né? Então, eu tenho parâmetros convencionais, que é o que a legislação prevê, o que a CONAMA está preconizando, em termos de nitrogênio e fósforo. O carbono é um adicional que a CONAMA não prevê. O carbono aqui, ele substitui um pouco a DBO, porque vocês já vão entender que não dava para fazer DBO nas minhas amostras por questões logísticas.
Questões sobre matéria orgânica também em análises espectroscópicas, contaminantes emergentes, né, que são os fármacos, produtos de uso pessoal, hormônios, e os contaminantes inorgânicos também, que basicamente são os metais, né, ou macronutrientes, assim, derivados de formação geológica, basicamente. Então, a gente tinha esses quatro grandes grupos de parâmetros, e a gente escolheu fazer eles porque cada um desses parâmetros, cada uma dessas caixas de parâmetros, me dava informações diferentes. Então, contaminantes emergentes é, por exemplo, algo muito específico de uso antrópico. Então, quem usa um paracetamol? É um ser humano. Quem consome cafeína? É ser humano. Então, se eu achar esse contaminante no meu meio, eu estou achando uma atividade antrópica ali. Agora, quando eu tenho, por exemplo, elementos inorgânicos que são derivados dessa formação geológica, eu tenho processo erosivo, eu tenho, às vezes, uma lavagem, eu tenho algo diferente que está me remetendo mais a algo que não é antrópico, algo que é natural, né? Talvez a ação antrópica está favorecendo a erosão, mas ele está vindo ali de um processo que é mais natural do que necessariamente um processo mais manufaturável, digamos assim. Então, essas caixinhas me davam informações diferentes. Bom, e, por fim, então, a estratégia, o que a gente vai fazer? Bom, se a gente olhar sempre para o pontual, se eu sempre for lá e pegar uma amostra, quando o meu rio está no meu nível de base, ou quando depois que chove, meu rio aumentou, ou num período de estiagem, eu não vou ter necessariamente essa representação do quanto que uma chuva está trazendo de poluição para esse meu meio. Então, a gente acabou usando a estratégia de monitorar, usando o amostrador automático, para que justamente a gente conseguisse fazer essa ascensão e a recessão observar em termos de qualidade o que está acontecendo quando o hidrograma sobe, quando que o hidrograma desce. E assim a gente avaliou, então, quando chovia e quando não chovia, basicamente. Então, qual que foi a estratégia aqui para vocês entenderem? Nos artigos que estão disponíveis para vocês darem uma olhada, a estratégia foi nesse ponto, tudo foi desenvolvido nesse primeiro ponto aqui no laranjadinho, que é o ponto BA1. BA porque é do Rio Barigui, né? Então, para ficar um pouquinho mais fácil a nomenclatura. Então, a gente fez todo um trabalho, né, bastante grande durante 2 anos aqui durante o mestrado, caracterizando essa área e fazendo diversos testes, diversos estudos aqui. Bom, no doutorado, a gente usou a estratégia de fazer um segundo ponto, porque a gente pensou assim, bom, aqui no meu primeiro ponto, eu sei o que está acontecendo. E a montante desse primeiro ponto aqui, eu não tenho nenhuma fonte pontual de poluição. Então, eu não tenho um despejo de esgoto doméstico oficial, eu não tenho nenhuma rede coletora, nada. Eu não tenho nada, eu só tenho contribuições difusas aqui em cima, em teoria, né? De acordo com o plano de bacias, né, com as questões de uso do solo, oficialmente a gente não tem nenhuma fonte pontual aqui. E o meu segundo ponto, ele era um pouco mais, né, ajusante do primeiro. Então, como eu sabia o que estava acontecendo aqui nesse meu primeiro, eu queria saber o que estava acontecendo nesse meu segundo aqui. Eu entendo que esse meu ponto mais amontante, ele seria a minha entrada, e o ponto ajusante seria a minha saída de um volume de controle. Então, eu sei o que acontece necessariamente nessa bacia, nessa porção da bacia montante, mas eu não sei necessariamente o que está contribuindo aqui nessa meu ponto ajusante. Então, eu poderia fazer um balanço de massa simples, né? Um ponto de jusante menos o ponto de montante, e entender como que a mudança nessa porção aqui da bacia ia afetar a minha qualidade da água. E um detalhe muito importante é que nesse meio aqui, entre o primeiro e o segundo ponto, eu tenho sim uma fonte pontual. Eu tenho o despejo de uma estação de tratamento de esgoto. Então, eu tenho um cenário onde eu não tenho essa fonte pontual oficial e no meio eu tenho, bom, como que se comporta, então, durante o meu evento de chuva. Então, o nosso objetivo era fazer esse volume de controle, né, e cruzar os hidrogramas. Então, eu tenho um hidrograma de montante, um hidrograma de jusante e ver em termos de hidrogramas como que eles se comportam e depois plotar os polutogramas acima deles.
que, na verdade, ao invés de eu plotar vazão, eu estou plotando concentração ao longo do tempo. Então, essa ideia aqui a gente chama de área incremental, né? Então, a diferença entre o ponto verde aqui e o ponto laranjado é a minha área incremental. Eu estou olhando a minha carga, a carga de poluição que está acontecendo entre um ponto e o outro. Para que a gente pudesse avaliar também o quanto que estava sendo transportado entre essas cargas incrementais, eu precisava saber o que acontecia sem a minha chuva, né, para saber se qual que é a minha condição de base, né? Eu estou partindo da onde que é a minha condição inicial. Então, a gente também entendeu que era de extrema relevância fazer essas análises de condição de base do rio. E, então, considerando aqueles grupos, né, de parâmetros que eu comentei com vocês, fazer a avaliação dessas contribuições de fonte não pontual, né? Então, eu estava olhando o que estava acontecendo aqui, o que esses parâmetros estavam me dizendo para entender, então, o que vinha, então, de contribuição difusa aqui nessa bacia que a gente estava olhando. As principais perguntas, né, que envolveram o desenvolvimento da tese foram, então, qual que é o impacto do uso do solo, porque na parte montante eu sei o que eu tenho em termos de uso e ocupação, na parte do meio, né, na minha área incremental eu também sei, mas o quanto que é essa área incremental, esse pouco que está alterando, ele está influenciando na qualidade da minha água. Essa é uma das perguntas talvez mais básica. A segunda pergunta seria o quanto realmente de carga que estava sendo introduzida no rio durante esses eventos de chuva, porque eu tenho uma porção da minha bacia que não tem grande centro urbano, não tem uma urbanização muito densa, é uma área mais preservada dessa bacia de estudo. Então, eu estou pensando, beleza, estou pensando em poluição não pontual, estou olhando parâmetros que vão me dar essa indicação, mas e aí, quanto realmente está entrando, né? Então, além de olhar a concentração, a gente estava olhando em termos de carga também. Para que isso fizesse sentido, então, a gente olhava o quão distante a gente estava das condições de base, então, eu olhei o meu rio quando ele não tinha a influência de uma chuva, quando ele ficou 15 dias sem chover, a gente fez monitoramento extensivo, traçou o perfil de base e depois a gente comparava, então, com os dados durante os eventos de chuva. Só um detalhe, que todos esses eventos de chuva eram eventos reais, a gente não chegou a simular nenhum evento de chuva, então a gente realmente esperava chover para ir fazer as análises. E depois também uma outra pergunta, que ela é uma pergunta bem aberta, assim, né? Para onde que essa poluição vai? Então tá, eu sei qual que é o impacto do meu uso do solo, eu sei o quanto está trazendo, né? O quanto esse uso do solo está influenciando, o quanto de poluição está vindo. Eu sei que está superando ou não a minha condição de base, tá, mas isso daí vai para onde? Qual que é o reflexo disso lá na frente? Eu acho que essa última pergunta aqui é a que tem mais direção com as soluções baseadas na natureza. Que é a partir, então, desse entendimento, tá, e agora para onde que essa poluição vai? Ela vai ficar no rio? Ela vai para onde? Ela vai se difundir? Ela vai precipitar? Ela vai chegar numa técnica compensatória? Ela vai numa bacia de retenção? O que vai acontecer com essa poluição? E, claro, os impactos, os reflexos que isso vai ter lá na frente, né, em termos de gestão e qualidade da água. Desculpa. Bom, materiais e métodos, então. A minha área de estudo foi a bacia do Rio Barigui, né? O Rio Barigui é um afluente do Rio Iguaçu, localizado aqui no Paraná, né? Perto da... deixa eu só abrir e fechar aqui, senão me incomoda. Localizado aqui na região de Curitiba, a bacia do Alto Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Os meus pontos de monitoramento são esses dois. O ponto branco aqui é o ponto amontante, né? O BA1. E o ponto 2 aqui, o ponto ajusante. Esse ponto 2 é localizado no Parque Tingui, que também é um local de turismo dentro do município, né? Então, vocês podem também passear,
eventualmente visitar a estação meteorológica, lá o ponto de monitoramento, a régua, está tudo lá ainda. E notem aqui que a jusante desses 2 pontos é onde passa a parcela mais significativa de urbanização do município de Curitiba. Credo. Então, Curitiba passa exatamente aqui nesse meio, né, cruzando aqui. E a jusante desse ponto em preto aqui que está o Parque Barigui também, que é bem famoso, né, um cartão postal ali do município de Curitiba. Mas notem que aqui, onde a gente fez o monitoramento, é uma área mais preservada em comparação ao resto da bacia, né? Então, eu não tenho realmente, eu tenho pequenos, uma urbanização praticamente não tão significativa em comparação à região de Curitiba mesmo, essa parte final da bacia é o centro industrial. Então, é uma região mais preservada, onde eu teria, né, em teoria, a gente conseguiria ter esses cenários difusos mesmo, o que estava acontecendo. Então, nesse primeiro ponto, eu tenho uma área de 58 quilômetros quadrados de bacia, no segundo ponto, eu tenho uma área de 104 quilômetros quadrados de bacia, considerando os 2 pontos, né? Mas a área entre o ponto 1 e o ponto 2 representa 46 quilômetros. Então, eu tenho mais ou menos 2 regiões muito próximas, né, em termos de área. E quando a gente está pensando em poluição difusa e está pensando nesse tipo de monitoramento, às vezes essas áreas elas são muito grandes, né? 58 quilômetros quadrados, 46 quilômetros quadrados, acaba sendo uma área muito grande quando a gente está pensando em poluição difusa, né? Mas a gente trabalhou dessa forma. Bom, aqui é um fato engraçado, né? Esse SBN que tem aqui na imagem era o nome do equipamento que eu usava. Não tem nada a ver com solução baseada na natureza, mas é que esse equipamento foi desenvolvido na UFPR pelo meu orientador, o professor Sérgio Braga, e Sérgio, né, S, Braga, B e N, porque eram diversas versões do equipamento, então a gente, né, sempre falava, vamos pegar o SBN e instalar em tal lugar, né? A tese do professor aqui foi desenvolvida em 2013, que, né, desenvolveu o equipamento. Então, eu já trabalhava com SBN muito antes de trabalhar com SBN, né? Então, chegou até ficou engraçado quando eu estava olhando isso aqui. Mas esse SBN aqui, tá, gente? É o equipamento, o amostrador automático que eu usei para fazer o meu doutorado, tá? Então, só para deixar claro. O que esse SBN, o equipamento, fazia? Ele era composto, né, então, por um distribuidor de água, composto por 24 garrafas, que coletavam amostras de 1 litro, e os distribuidores, né, para cada uma dessas 24 garrafas, ele era operado por uma bateria de 12 volts e 18 amperes, uma bateria assim, mais ou menos, um pouquinho menor que uma bateria de uma moto, uma bomba para succionar a água, sensor de nível que tinha uma resolução de 1 minuto de leitura e uma estação pluviométrica. O SBN ele era configurado, né? Ele tem toda uma programação por trás para ele entender quando que está chovendo. Então, como que ele era programado, né? A gente tinha 2 pontos de monitoramento devido à área da seção transversal de cada um desses pontos. O trigger aqui, o gatilho de cada um desses pontos era diferente, mas só por causa do tamanho da área da seção transversal. E como o meu sensor de nível media a cada 1 minuto, né, como que estava o meu nível d'água, ele mediu agora 5 horas. Se ele medisse às 5:01 e ele tivesse uma variação, né, ele ia medindo, ia comparando 5:01, 5:02 até chegar a 5:10. Se em 10 minutos ele tivesse uma variação de até 5 centímetros ou mais, né, em termos de coluna d'água, ele ativava o equipamento. Então, vejam esse evento aqui que a gente pegou, que foi bem interessante. O nível da água estava baixo aqui, começou a chover, o meu rio começou a responder e, de repente, o equipamento detectou essa variação inicial aqui e deu o trigger, deu o gatilho. E vamos começar a amostragem. Então, ele entrava no modo de coleta de amostras.
As amostragens aconteciam, então, depois do trigger inicial, a cada 10 centímetros de variação de coluna d'água para cima ou para baixo. Então, vejo, nesse evento específico, foi uma pancada de chuva muito, muito intensa que deu em dezembro de 2017 e uma chuva muito intensa que causou esse aumento do nível da coluna d'água muito rápido. Então, a gente coletou diversas amostras aqui, uma seguida da outra, até acaba sendo até meio simétrico nessas amostragens aqui, mas a cada 10 centímetros de elevação de coluna d'água, ele ia fazendo uma coleta de amostra, e o mesmo acontecia na descendência, na descida do meu hidrograma. Quando que meu evento terminava? Quando o meu nível d'água, ele era 5% do nível d'água que deu o gatilho no equipamento. Então, tudo isso era configurado dentro da placa, né, de operação desse sistema, todo desenvolvido lá na universidade e idealizado, né, pelo professor. E a gente colocou ele para funcionar, colocou ele para operar. Ele é muito parecido com os amostradores convencionais da classe lá do ISCO, mas ele tem algumas diferenças, né? Baixo custo, a gente conseguiu manipular para ele fazer justamente essa discretização do jeito que a gente queria, e tinha alguns passos, né? Então a gente tinha o passo de limpeza, que depois da coleta de cada uma das amostras, a gente tinha a limpeza dos canos para evitar contaminação cruzada. A coleta das amostras a gente otimizou para fazer em cerca de 5 segundos, né? Até porque a gente estava operando com uma bateria, a gente não tinha uma fonte de energia fixa. Essa bateria era recarregada com painel solar, mas assim, ela poderia não funcionar, então a gente tentava otimizar o máximo possível, e ele coletava 1 litro de amostra. Bom, então, aqui para vocês entenderem o que a gente fazia, aqui lá no nosso ponto 1. Essa primeira imagem aqui é o sensor de nível, então ele também era desenvolvido lá no laboratório, né? Os meninos faziam toda essa construção aqui do sensor, a gente calibrava e levava para o campo. Esse aqui é o SBN, ó, então ele é uma versão, né, bem mais simplista, assim, de um ISCO, por exemplo, comercial. Então, era uma caixa engradada daqui de garrafas mesmo, a gente colocava garrafas de plástico, e esse cano, né, por cima era o nosso distribuidor, aqui a caixa de comando. Nós tínhamos no ponto BA1 essa régua, né, que a gente sempre media o nível da coluna d'água para ajustar com o que o sensor estava lendo. O sensor ia calibrado, mas a gente eventualmente sempre tinha que fazer uns ajustes, né? E aqui alguma das infraestruturas, né? Então, nesse caso, a gente tinha um pouco mais à direita aqui, uma casinha onde a gente conseguia guardar esse equipamento, né? Nós fizemos toda essa instalação por baixo da ponte para evitar roubos, enfim, ele ficava, né, com toda essa tinta preta que ele acabava ficando um pouco camuflado no meio do caminho. Bom, no nosso ponto BA2, a gente não tinha nada, então a gente teve que fazer toda a instalação. Então, aí vai todo mundo para o campo, né? Vai aluno, vai bolsista, vai orientador, vai todo mundo aqui para dentro do rio instalar a régua. Então, nesse caso aqui, a gente instalou essa régua, né, fizemos toda essa canalização aqui por terra, e nesse caso, no ponto BA2, a gente guardava o nosso SBN aqui dentro de uma casinha de cachorro. Então, a gente tinha dois equipamentos, né, e aqui nesse segundo ponto, como não tinha nenhuma estrutura mais segura, a gente deixava aqui camufladinho dentro dessa casinha para não chamar tanta atenção. Porque por mais que isso aqui não tenha tanto valor, assim, né, em termos, um engradado, tubos de plástico, enfim, ele tinha um componente eletrônico que eventualmente poderia chamar atenção, né, e para a gente, né, qualquer coisa que a gente perde é bastante coisa. Então, a gente tentou tomar o máximo de cuidado para deixar bem discreto aqui os níveis de régua. A gente também calibrou, né, o mesmo sensor, né? Um segundo sensor calibrou da mesma forma, então a gente fez essa integração aqui, entrada e saída. Aí, qual que era a beleza disso aqui? Os dois equipamentos, eles trabalhavam simultaneamente, então quando a gente ligava um, a gente ligava o outro também. Eu imagino que isso desperte a curiosidade de vocês, nenhum dos sistemas dos equipamentos era telemétrico, a gente tinha que ir lá na mão ligar e resetar e calibrar e pôr ele para funcionar.
Então, a logística era, eu saía da universidade, ia até o meu ponto 1, arrumava tudo que eu tinha que arrumar, ligava o equipamento, descia até o meu ponto 2, arrumava o que precisava arrumar, ligava o equipamento e esperava chover. Era bem manual, assim, né? Então, era algo que a gente estava desenvolvendo desde os primeiros passos, assim, engatinhando mesmo. E no final, então, ele fazia essa integração dos hidrogramas. Bom, aí, então, tudo bem. Eu tinha, então, o meu ponto 1 aqui, né, lá no meu BA1, meu segundo ponto ajustado no meu BA2, eu precisava fazer a minha base aqui, o que estava acontecendo. Então, só que no meio disso tudo, eu tinha uma estação de tratamento de esgoto sanitário que despejava aqui, né? O que eu ia fazer? Então, eu precisava também saber o quanto que esse meu esgoto sanitário, quanto que esse despejo estava influenciando no meu rio, para saber se, eventualmente, quando estava chovendo, eu estava sofrendo diluição ou estava acumulando ainda mais. Então, nas minhas coletas de base, a gente fez o ponto 1, o ponto 2 e esse ponto intermediário aqui, que foi a saída da estação. Então, o nosso baseline, ele foi composto dos 3 pontos de monitoramento. Esse ponto que eu chamei de 1, 2, né, que é um ponto intermediário, ele foi coletado na saída da estação, né, no rio já, mas logo assim, a jusante do ponto de despejo. A gente fez para o baseline uma amostragem nictimeral, considerando, então, 24 amostras por dia, uma amostra por hora, né? Então, passamos a noite no campo, né, fazendo coletas. Com 12 horas de coletas, as amostras foram levadas para o laboratório para iniciar o processamento, porque tem parâmetros que não podem ficar muito tempo, né? Não pode vencer 24 horas, então foram ao todo 72 amostras só do baseline, então foi bastante trabalho. Nos pontos 1 e 2, nós tínhamos o SBN trabalhando, né? Assim como eu mostrei para vocês, e no nosso ponto intermediário a gente tinha um ISCO. Então, no nosso ISCO aqui, a gente ficava... ele foi programado para coletar uma amostra por hora, então fazer toda essa integração. Então, a gente ainda conseguiu fazer isso de uma maneira um pouco mais confortável, porque a gente tinha essa infraestrutura lá no departamento, no programa de pós, e conseguiu fazer toda essa descredização. Bom, aí olhando as caixinhas, então, dos parâmetros de qualidade da água que eu comentei com vocês, a gente analisou os parâmetros convencionais, nitrogênio total, amoniacal, fósforo total e as frações, carbono orgânico dissolvido, sólidos em suspensão e DQO. DBO não dava para fazer, porque as minhas amostras ficavam às vezes ficavam mais do que 24 horas ou 12 horas no meu rio. Então, a DBO é muito sensível, né? Então, eu não conseguia fazer esse parâmetro por questões analíticas. O erro inerente do processo já é muito grande, e na condição atípica que eu tinha, ficava muito maior e não valia a pena nesse caso. E eu não ia ter informação que me desse uma informação real. Eu fiz também análise de matéria orgânica dissolvida em termos de propriedades ópticas, então avaliação de espectros de fluorescência e análises de índices de varredura de ultravioleta, absorbâncias. Os metais foram analisados 12 elementos nas suas frações totais e dissolvidas, então alumínio, cálcio, cádmio, enfim, na fração total dissolvida, e os compostos emergentes, que foram ao todo 27 compostos, né? Foram feitos com extrações em fase sólida e depois foram lidos no cromatógrafo gasoso massa a massa. Então, basicamente, foram analisados fármacos, produtos de uso pessoal e esteróis. Então, alguns dos resultados, eu acho que eu estou me estendendo um pouquinho, né? Vou passar mais rapidinho aqui. Ao todo, a gente conseguiu coletar 5 eventos de chuva. A gente teve alguns problemas aqui por causa do equipamento, né? Como eu mostrei para vocês, era uma coisa bem desenvolvendo, né, dentro do departamento, então eu não tinha tanta entupia, às vezes a gente tinha problemas técnicos, assim, problemas da bateria, né, então a gente não tinha um suporte técnico de uma empresa, então era nós e nós, né, às vezes dava problema. Então, ao todo, eu tenho esses 8 eventos de chuva, onde esses 3, né, o 1, o 2 e o 4, eles representam, então, essa minha entrada e a minha saída. Por mais que eu tenha conseguido esses pontos aqui,
eu tenho, então, esses 3 cenários de entrada e saída aqui do meu rio. E essa daqui são as carinhas das amostras, ó, é assim que as amostras vinham dentro do equipamento. E era isso que chamava muito a atenção da gente, porque, vejam, o ponto BA1, que é aquele ponto mais amontante, onde eu não tenho um nível de urbanização grande, onde eu tenho as minhas fontes, não tenho nenhuma fonte pontual de poluição, onde tudo acontece de uma maneira mais difusa e mais natural, as minhas amostras, elas têm esse perfil aqui, elas são com essa coloração mais marrom, né? Dependendo do evento, né? O final do evento já vinha até amostras um pouquinho mais claras, é basicamente um arraste aqui, né? Um processo erosivo um pouquinho mais forte, tinha bastante sólidos em suspensão, mas no ponto BA2, que era aquele segundo ponto coletado no parque, depois de uma estação de esgotamento sanitário, eu já recebia no início da minha chuva, porque essas amostras elas são em sequência, né? 1, 2, 3 é o início da chuva até o final. As minhas amostras do começo, elas vinham assim, elas vinham pretas. Essa daqui vinha preta, teve uma no final do evento que vinha preta, algumas, às vezes, no meio do evento vinha assim, algumas amostras muito escuras. Essas que estão com pouco aqui é porque a válvula entupia, porque vinha muito sólido em suspensão aqui, a válvula acabava entupindo. Então, a gente tinha alguns problemas técnicos assim. Mas o que chamava a atenção da gente quando a gente pegava as amostras depois para analisar eram essas amostras que vinham muito escuras. E quando a gente abria, né, e ia manipular a amostra, ela tinha, assim, tinha um teor de oleosidade, um odor de esgoto sanitário, né, as concentrações eram altíssimas, né, eu tinha que tratar essas amostras realmente no procedimento analítico no laboratório como amostra de esgoto sanitário. Eu não conseguia tratar essa mesma amostra como eu tratava as outras, né, que tinham, às vezes, olhando assim, ela tem bastante coisa, mas quando eu estou fazendo concentração, ela não tinha tanta coisa. Bom, aí em termos dos parâmetros, então, dos dados, né, que a gente coletou. A gente fez uma análise hidrológica também, de coletar todas essas informações do próprio hidrograma, né? Então, a gente pegou o hidrograma, eu fiz métricas, né, em termos do hidrograma, todas são as métricas convencionais, e fiz algumas análises em função disso. A visão geral sobre a diferença dos eventos e a concentração é esse gráfico um pouco tridimensional, um pouco não, né? Tridimensional aqui, onde eu tenho a minha concentração no eixo X, no eixo Y, os meus eventos no eixo X, e aqui os parâmetros nesse eixo Z. Então, notem que o meu evento de base, aquele que estava acontecendo sem a minha chuva, são as casinhas pretas aqui, e os meus eventos são, então, os coloridos, né? Onde esse cinza claro é meu ponto amontante e o meu cinza escuro é meu ponto ajusante do mesmo evento de chuva. O verde é meu ponto amontante, o verde claro é meu ponto amontante, o verde escuro é meu ponto ajusante do mesmo evento de chuva, e assim por diante. Então, em termos de concentração, eu vejo que, em função, o meu escoamento de base, ele não está me trazendo nada, e o meu escoamento durante o evento de chuva, ele está causando nossa, está trazendo muito, né? Aqui, claro, ele foge um pouco da escala, porque a concentração aumenta muito em termos de sólido, mas veja o quanto de DQO eu estou recebendo aqui no meu rio, lá a jusante também. E quando eu olho isso em termos de concentração, o tamanho dessas minhas barras muda, né? Então, não estou olhando só a concentração, eu estou olhando em toneladas por dia, que era a unidade que a gente usou, né, para fazer essa métrica. Algumas barras, elas até timidamente começam a aparecer aqui, mas ainda assim a gente consegue perceber, assim, de uma maneira bem visual, sem olhar muito o número, o quanto um evento de chuva está trazendo, mesmo num ponto onde a gente não tenha contribuições pontuais, né, influenciando. Os parâmetros, então, né, como eu já comentei com vocês, as caixinhas que a gente analisou, os grupos. Aqui, então, é uma análise da área incremental, que eu fazia os valores, eu calculava o evento médio da concentração de cada um dos elementos, né, o EMC, IMC é o nome do índice, e eu tinha os MCs do meu ponto de jusante, diminuía dos meus MCs do ponto de montante, que era o jeito mais lógico de fazer aquilo.
de uma maneira ponderada, e eu tinha essas representações, né? Aqui são os parâmetros convencionais. Então, por exemplo, quando eu tenho barras que tem um valor positivo, significa que o meu ponto 2 está contribuindo mais do que o meu ponto 1, né? Então, eu tenho um valor positivo ainda. Agora, quando eu tenho valores negativos, quer dizer que eu estou recebendo muito mais contribuição do meu ponto 1 do que do meu ponto 2. Então, nesse caso em específico aqui, nesse meu evento 2, foi um evento que aconteceu depois de um longo tempo sem chuva, mas eu recebi muita carga de poluição, de turbidez aqui nesse ponto. Então, isso quer dizer o quê? A hora que começou a chover muito, o processo erosivo se intensificou, porque estava muito seco. Então, né, talvez tinha bastante sólidos acumulados e foi lavando e foi carregando lá para o meu rio. Então, o meu ponto lá de cima, a montante, ele contribuiu mais do que a jusante em termos de qualidade aqui em relação aos outros compostos, né? Então, aqui, os outros gráficos, eles devem ser lidos da mesma forma. Aqui eu fiz uma análise em termos de concentração, né? De quantidade, eu tenho essas minhas diferenças aqui. Então, essa minha diferença, por exemplo, de carbono orgânico, de DQO, de 197. Quanto que essa minha DQO está representando? Esse 197 está vindo da onde? Está vindo lá do ponto 1 ou está vindo da minha área incremental? Então, o cinza mais escuro aqui, ele está representando o quanto a minha área incremental está influenciando, né? Então, eu tenho as maiores proporções. E essas maiores proporções acontecem justamente na área onde eu tenho maior aporte, onde eu tenho a minha estação de tratamento tendo seu descarte, né? Então, por exemplo, o nitrogênio amoniacal é característico de estação de tratamento de esgoto, né? Então, eu tenho aqui as minhas maiores contribuições no meu rio dessa fonte. Eu tenho DQO também, bem característico de esgotamento sanitário. Agora, meu carbono orgânico dissolvido, vejam que já é um pouquinho diferente, já tenho mais contribuição lá da fonte, onde eu não tenho nenhum tipo de contribuição pontual, onde está vindo por meios difusos. Meu fósforo também, ele está um pouquinho associado com turbidez e tal. E com sólidos agregados, né, sólidos em suspensão. E essas diferenças, né, dessas distribuições, elas variam muito do tipo de evento que é. Então, o meu evento 4, ele aconteceu no final do mês de outubro, sendo que durante o mês inteiro choveu. Então, eu continuo recebendo muita carga de poluentes, mesmo depois de um longo período de chuva. Já o meu ponto 2 foi o primeiro evento que aconteceu nesse mesmo outubro. Então, ele tem outra característica, ele tem outras, características, assim, em termos de tempo de concentração, o tempo que demorou para acumular toda essa poluição, para ser lavado e tudo mais. Aqui são só atitude e curiosidade, o que foi feito na análise da matéria orgânica, que são os espectros de fluorescência. Eu tenho no meu escoamento de base características lábeis, que são identificadas por essas regiões aqui perto desse meu ponto T2, aqui no meu gráfico colorido. E quando chovia, o mesmo ponto, né? As amostras da minha chuva apareciam com essas regiões aqui A e C mais intensas, que representam matéria orgânica refratária. Então, eu conseguia comprovar, de certa forma, que o que estava vindo em termos dissolvidos, né, de poluição, ele vinha de maneira mais refratária, então é mais complexo da gente retirar, ele vem de uma fonte difusa. Tudo que é de fonte pontual, em termos de esgoto sanitário, ele vai ter característica lábil, T1, T2, B. Tudo que vem de fontes que a gente não conhece, com material orgânico já mais degradado, ele está concentrado aqui nas regiões A e C. Aqui algumas manipulações dos índices também, em termos de quão biológico, se ele está naquele lugar, se ele veio de outro lugar. E essas indicações aqui, a posição dos índices, mostraram para a gente que eles vinham realmente, eles tinham pouca característica biológica e eles eram originados em outros lugares, né? Então, eles vinham de outras fontes, então eles vinham carregados, que dava para a gente essa indicação de fonte não pontual.
Aqui também algumas outras características dos índices, então, que a gente trata, né? Aí vocês podem, no segundo artigo que a Cris mandou para vocês, é uma análise bem intensa desses índices, assim, tem toda uma questão de índice espectroscópico, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se alguém tiver interesse, é só me procurar, porque a gente pode conversar. Os contaminantes emergentes, então a gente fez a mesma dinâmica, né? Os polutogramas aqui, esses polutogramas não existem só para os contaminantes emergentes, existem para os outros parâmetros também. Não é só quis mostrar para vocês aqui. Com ênfase, né, no ponto 2, que eu tinha, então, a minha entrada e minha saída aqui dos meus contaminantes. Vejam que, em geral, eles seguem, assim, um pouco o que acontece no hidrograma, então aumenta a vazão do meu rio, aumenta a minha concentração de contaminante emergente, baixa a vazão do meu rio, baixa a concentração. E eu queria destacar aqui para vocês essa análise das cargas mesmo, em termos de quilograma por dia, dos meus contaminantes. Então, naproxeno, que é um remédio, ele foi detectado tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. O ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, né, que a gente compra na farmácia sem necessidade de prescrição médica, foi detectado no ponto 1 e no ponto 2. Cafeína, aqui, ó, que a gente bebe, né, todos, não sei se todos vocês, mas eu todo santo dia, estou bebendo aqui, foi detectado tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, e aqui triclosan também, que é um remédio, né, um fármaco que a gente ingere, assim, não tem tanta prescrição médica, como um antibiótico, por exemplo. Então, aqui em termos de carga por dia, então, vejam, no meu ponto 1, gostaria de chamar a atenção de vocês para esse caso das barras em preto, que essas barras, elas foram, né, essas cargas, elas foram calculadas lá no meu ponto amontante, onde eu não tenho uma fonte pontual de poluição, onde eu estou detectando cafeína, que é um elemento exclusivamente de origem antrópica, só vem do homem, nem metabolizado pelo ser humano, e eu tenho uma carga de 2,8 quilos por dia, né, uma proporção sendo inseridos no meu rio durante os eventos de chuva de cafeína. E a gente não pensa nesses contaminantes quando a gente está fazendo gestão de recursos hídricos, né? A gente está olhando o convencional e não está olhando tanto esses outros problemas que a gente, na verdade, nem sabe ainda o que pode acontecer. Então, só para destacar aqui para vocês. Os metais também, a gente fez uma avaliação aqui em termos de polutograma, né? Entrada, saída, aqui são as frações totais. E como a fração total de metal está aderido a um sólido, então ele ficou mais bonitinho, assim, subia o nível da água, começava a carregar sólido em suspensão, os metais subiam também e diminuíam. Então, a gente teve aqui fazendo as diferenças, né, do ponto 2 para o ponto 1, eu tive, por exemplo, aqui bastante concentração de cálcio e magnésio no meu ponto 1, que é o meu ponto amontante, ele está negativo porque o meu ponto amontante está contribuindo mais. Ao contrário de alumínio e ferro, por exemplo, que tem maiores concentrações no meu ponto 2. Então, eu consegui, assim, de uma maneira geral, dizer que o meu cálcio e magnésio, eles vinham de uma fonte não pontual de poluição, vinham de processos erosivos, né, algo difuso, montante na minha bacia, mas o meu alumínio e o meu ferro, eles poderiam, sim, além associado ao processo erosivo, também vindo por meio da estação de tratamento de esgoto, que usa, por exemplo, coagulantes, né, com presença de alumínio e ferro no processo de tratamento. Então, ele também estava trazendo aqui algum tipo de poluição ali para dentro. Bom, eu não vou me arrastar muito aqui, essa foi uma análise geral que a gente fez das questões que eu mostrei para vocês, os impactos, então, do uso do solo em termos dos eventos de chuva, né? A gente percebeu que a gente tinha chuvas que tinham concentrações muito altas em termos de volume, mas eles tinham intensidades baixas, né? Ou no meu ponto 1 eu tinha um pouco mais forte do que no meu ponto 2. E isso ele acabava refletindo no perfil, no quanto a minha ascensão e recessão do hidrograma acontecia. Então, na minha bacia, que eu não tinha tanta impermeabilização, a minha ascensão acontecia, mas ela acontecia de uma maneira, assim, em termos de tempo, mais branda do que quando eu tinha um ambiente
que estava impermeabilizado, a água não tinha para onde ir, ela escoava superficialmente e fazia o hidrograma ficar mais alto. Em termos de tempo crítico também, o quanto tempo ele demora para chegar na vazão máxima, né? Quando eu tinha esse ambiente com mais urbanização influenciando, eu tinha esses picos mais intensos, que é o que a gente já conhece, né? Em termos de transporte e vazões, eu não tive muita diferença nesse sentido. Aqui, quanto de poluição, então, foi carreado durante os eventos de chuva, são os cálculos de toneladas por dia. Então, aqui são as diferenças entre o ponto 2 e o ponto 1. Notem que para os parâmetros convencionais, o meu ponto 2 sempre está, que são esses dois gráficos aqui de cima, o meu ponto 2 sempre está influenciando mais. Muito provavelmente por conta da estação de tratamento de esgoto, né? Mas quando eu estou olhando aqui para os meus contaminantes emergentes, a minha cafeína está vindo mais lá do meu ponto amontante do que do meu ponto ajusante. Então, eu tenho muito mais cafeína disposta para ser carreada para o meu rio, lá onde eu não tenho uma estação de tratamento, que pode ser, né, por diferentes razões de falta de coleta desse esgoto, do que lá no final, onde eu tenho uma fonte controlável de poluição, que é a minha ET. Quão distante a gente está dos eventos de base também, né? Então, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para cima é porque o meu ponto 2 está... porque a minha chuva está trazendo muito mais do que do meu evento de base, então isso acontece na maioria dos eventos, né? Eu tenho valores positivos, ou seja, a minha chuva está carreando, a minha chuva está levando, a minha chuva está trazendo. Mas quando os eventos eles começam a ficar muito recorrentes, assim como aconteceu no evento 4, que é as barras azuis, que foram um evento depois de muitos dias, muita chuva foi acontecendo, alguns elementos eles já estão sofrendo diluição, então eles já não são tão significativos nesse sentido de carga, né, sendo carreada. Aqui para os contaminantes emergentes também, então notem que todos os contaminantes eles estão vindo durante os eventos de chuva. Eu tenho principalmente aqui no meu evento 2, eu tenho naproxeno, cafeína, triclosan, ibuprofeno sendo carreados aqui durante a minha chuva, então no meu escoamento de base eu não tenho e eles estão vindo pela chuva, né? Isso é bastante, assim, até surpreendente, porque a gente não esperava, a gente esperava que esses contaminantes se diluíssem durante a chuva, e na verdade a gente acabou achando muito mais deles durante a chuva do que durante o momento que não estava chovendo. Aqui também dos metais, posso disponibilizar a apresentação para vocês também, depois se quiserem olhar com calma. E aqui para onde a poluição vai, a gente fez uma análise dos compostos no compartimento total e no compartimento dissolvido. Então, na verdade, lá no final, o que a gente vai avaliar? Para onde que essa poluição vai? O que a minha técnica compensatória, o que a minha solução baseada na natureza está recebendo? Né? Ela está recebendo quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, o que em termos de fração particulada eu consigo reduzir, né? Diminuir sólidos em suspensão, sólidos totais no meu rio, e fazer com que aquilo crie algo sustentável, sólido ali para minha solução baseada na natureza se solidificar e realmente fazendo controle de cheias, mas também ajudando em termos de qualidade da água, né? Fazendo drenagem sustentável, então. Aqui a gente percebeu que tudo que vem em termos totais associados à partícula é muito grande e elas são muito mais representativas do que quando a gente está olhando os parâmetros que vêm em forma dissolvida. Então, o dissolvido é importante porque ele está pronto para ser disponibilizado, mas o total aqui ele também carrega uma porção de poluição muito grande. A gente precisa olhar para esses box plots aqui, essas caixinhas vermelhas, porque elas são né, muito mais significativas nessa questão da chuva. Aqui alguns apontamentos, né? As técnicas analíticas diferentes, assim, elas ajudam a gente a pensar melhor em como que meu ambiente está se comportando, não só em termos de nitrogênio e fósforo, que podem vir de diversas fontes, mas olhar parâmetros específicos de um tipo de atividade em uma condição atípica, que foi o nosso caso, ele ajudou bastante. Essa questão do dissolvido do particulado também é uma questão que a gente quer explorar, mas no futuro
justamente para entender como que essas dinâmicas acontecem e entender esses processos de poluição, como, por exemplo, outras fontes de acúmulo de poluição, né? Então, o que está acontecendo, como que ele está acumulando, da onde que essa cafeína está vindo, da onde que esse ferro está vindo, da onde que todos esses parâmetros estão vindo lá para a gente poder fazer contenção. E aqui, no nosso caso, avaliar diferentes parâmetros foi extremamente necessário para avaliar, então, a fonte de poluição não pontual e essa escala temporal, né? Fazer essa discretização, transformar, então, essa sequência de fotos em algum filme que a gente pudesse contar realmente uma história do que está acontecendo com a qualidade da água ali durante o evento de chuva. E, então, assim, tentar ajustar isso dentro de instrumentos de gestão para que a gente não considere só o que está acontecendo em termos de poluição pontual, mas também o que acontece não pontual. Meus agradecimentos a todos, né, aos órgãos de fomento e laboratórios e o programa de pós-graduação que contribuiu, né, para fazer tudo isso acontecer. Mas aí eu fico me perguntando, tá, e o que isso tem a ver com a SBN, né? Com o SBN, no caso, as soluções baseadas na natureza de verdade. Bom, se a gente for parar para pensar que tudo isso que a gente fez ali, né, no nosso grupo lá na Federal, são os primeiros passos de algo, e a gente entender que olhar tudo isso, essas garrafinhas, e entender lá na molécula, lá dissecar tudo isso que está acontecendo dentro desses eventos, qual é o momento mais importante, o que está acontecendo na ascensão, lá no pico antes de chegar no meu pico de cheia, né, qual que é o meu tempo de retorno dessa minha chuva, e o quanto que está trazendo de poluição, isso me ajuda a entender os processos da minha bacia de um jeito melhor e ajustar, então, plano de bacia, planejamento urbano, e até de entender qual é a melhor técnica de solução baseada na natureza, qual é a técnica mais adequada para aquilo, será que aquela técnica funciona daquele jeito? Eu não quero só controlar cheio, eu quero cuidar da qualidade também, então a gente entender isso pode ser o primeiro passo para que as soluções baseadas na natureza elas tenham muito mais força e consigam, né, alcançar aí muito mais paixão pelas pessoas aí no nosso país. Isso em termos de, né, então, todos esses primeiros passos, em termos de políticas públicas, ajuda a gente a fazer a gestão de acordo com os nossos instrumentos e fazer a política funcionar, né, fazer com que os instrumentos aconteçam e funcionem, e pensando também no desenvolvimento sustentável, né, cidades resilientes, cidades sustentáveis, que é o que está na nossa consciência hoje, né, buscar esse desenvolvimento sustentável em termos de ODS, até porque a biosfera ali, né, é a base de todo o resto. Então, meu Deus, eu falei demais, me desculpem. Muito obrigada, tá aqui meu contato, meu telefone, se alguém quiser conversar, meu e-mail. Desculpa, eu passei muito da hora, eu acho, meu Deus, falei demais, e é isso, obrigada. Carol, muito obrigada, parabéns pela apresentação, foi incrível, e eu gostei muito você ter começado de falar que é um passo antes das SBN. Eu vejo como essencial, por isso que eu trouxe hoje lembrando o conceito de SBN, que vai além do dispositivo, é todo o conjunto de ações para que os dispositivos sejam, de fato, cumpram a sua função, que a gente tem que fazer todo esse trabalho. Pessoal, eu vou parar de gravar agora, e daí a gente começa as discussões, tá bom?